Para quem diz que os AC/DC nunca tocam na Terra Nova, aqui estão eles e está você a pensar, então agora que ela está a passar música boa, põe-se a falar. Pois ponho, porque está na hora. Connosco já temos o Francisco e o André para mais uma edição do Liberdade de Expressão. Rapazes, bom dia! Bom dia, Maria João. Vocês conhecem isto? Bom dia, Maria João. Bom dia, Francisco. Vocês conhecem isto? Mais ou menos. Eu tenho que dizer que o meu conhecimento musical é bastante reduzido, chamemos-lhe assim. Eu conheço outra dos AC/DC. Essa não conhecia bem. Eu confesso que foi para ver a vossa expressão quando ouvissem a música que estava a passar. O André ficou assim, oh! E o Francisco atirou-se logo de braços no ar. Muito bem. Bem-vindos, brincadeiras à parte. Este momento é vosso, liberdade de expressão, exerçam-na com responsabilidade. Bom trabalho. Antes de mais, bom dia, Maria João, bom dia, André Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Este programa vai ser um programa um bocadinho especial, porque vai ser um programa quase que não fomos pagos, atenção, não fomos pagos, mas vai ser um especial que vamos falar muito do desporto feminino por boas, infelizmente não tão boas razões assim. Mas vamos para lá, vamos já começar com o ponto prévio. O primeiro ponto prévio de hoje, fazer uma referência à Seleção Nacional de sua preparação porque ainda este mês vai fazer a classificação para o Campeonato da Europa da modalidade, com 2 vitórias, 8-1 e 4-0 frente à Ucrânia. Mais uma vez aqui esta seleção a começar a dar provas que provavam, quase certeza, muito chocantes se não estiver presente no Europeu da modalidade. Temos uma grande seleção, com hipótese inclusive é título. Convinha a Federação Portuguesa de Futebol começar também aqui a apoiar um bocadinho. Fui transmitido no canal da Federação, no canal 11. Devem-se ter enganado alguém, porque normalmente o futsal feminino transmitem mais ou menos. Metem lá no horário, mas depois transmitem um jogo qualquer do Campeonato Brasileiro, que nem a malta do Brasil viu. Mas seguindo para a frente e também avisar só uma coisa, que o canal das seleções, aquele canal que começa com R, tem um P no final e um T no meio, voltou a não transmitir nada. Em relação a nenhuma seleção. Porquê? Porque também ontem houve um jogo para o Campeonato Europeu de Hóquei Patins Feminino. Os jogos têm sido todos transmitidos por parte da Federação de Patinagem Portuguesa. A verdade é que a Seleção Portuguesa empatou 1-1 com a Espanha, tendo já um jogo que era mais uma espécie de antestreia, por assim dizer, da final, que vai acontecer no domingo, porque ainda estão naquela fase a eliminar, porque o campeonato de hóquei patins feminino é um bocadinho esquisito. Aqui há uma tabela onde as seleções vão pontuando, há uma espécie de liga feita, e depois a final vai se realizar no sábado. A seleção de hóquei patins feminino já tinha o apuramento garantido e defrontou a Espanha. A Espanha também já tem o apuramento garantido, por isso podiam já fazer a final e despacharem, porque não deverá mudar muita coisa, mas sábado realizar-se-á a final. Peço desculpa por este pequeno enrolamento de língua. E depois também uma palavra à equipa do futebol feminino de Sport Lisboa e Benfica, que foi a França e perdeu 5-0 com o Lyon para a Champions feminina. Esta derrota é boa, é um mau resultado, sim, é um mau resultado. Perder é sempre um mau resultado, independentemente do que seja, e basta acompanhar um bocadinho os jogadores nas redes sociais para percebermos que eles próprios não gostaram do resultado. Mas é uma vergonha, não é? Porque agora, contextualizando no contexto de futebol feminino, o Lyon ganhou, é a primeira equipa do ranking Da UEFA. no ranking da UEFA, dominadora por completo em França, e já tem 7 Champions na bagagem. Das últimas 6, por exemplo, apenas não venceu uma. Por isso, podemos ver que há uma pequenina diferença de patamar entre as duas equipas. Por isso, ainda há esperança. A passagem vai ser muito difícil, mas lá vão continuar e não estão assim a fazer uma campanha tão horripilante como muitos profetas da desgraça vinham por aí a dizer. Eu faço minhas as palavras do Francisco, não vou alugar muito, vou só dizer que espero que esta derrota por 5-0 da parte do Benfica seja a única das Champions. Espero que na parte masculina isso também não aconteça, mas é de lamentar essa derrota. Claro que elas estão a jogar bem e estão a honrar-nos a nós. E só também um parênteses de que o canal que o Francisco há bocado referiu tem 2 canais principais, não é? Que pode transmitir nos 2 canais, e em nenhum deles
transmite jogos que são dedicados às equipas a que pertencem ao nosso país, por assim dizer. Vamos passar agora para o segundo ponto prévio. Também mantemos aqui um bocadinho no que uns dizem desporto, eu não considero. Vamos falar da notícia em que o Conselho de Ministros aprovou ontem o decreto-lei que alterou a classificação etária para assistir a espetáculos tauromáquicos, exatamente, fixando assim, sendo como maiores de 16 anos. Primeiro, esta é uma medida boa, porque vemos que é um evento, entre aspas, eu não considero, mas pronto, que incita muito à violência, e nós, quando temos aquelas séries ou filmes mais violentos, eles são classificados para maiores de 16 anos, e portanto aqui eu também considero isto bem classificado para maiores de 16 anos. Esta medida surgiu então também, só para reforçar, na sequência do relatório do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, a 27 de setembro de 2019, em que defendia então este tal aumento da idade mínima para assistir aos espetáculos tauromáquicos em Portugal, e aqui, quase 2 anos depois, mesmo 2 anos depois, Portugal a realizar então este decreto-lei para aumentar isto. Só vi um título, acho que foi do Expresso, em que deveria ter sido cortada a meio, em que touradas passam a ser interditas, e acho que ficava melhor, porque interditas a menores de 16 anos ou maiores de 16 anos, elas deviam ser interditas, é a minha opinião. Venham-me bater, eu estou aqui à vossa espera. Sim, concordo com tudo o que o André disse. Eu acho que de uma vez por todas devíamos decidir o que é que queremos fazer com as touradas. Queremos continuar com este joguinho do não pode ser para esta idade, tem o IVA diferente dos outros e assim, ou podemos decidir de uma vez por todas se a queremos proibir ou não, mas estarmos com este joguinho de vamos ver, vamos avaliar, já chega. Temos tomado uma vez por todas a decisão, com um país, como sociedade, o que é que queremos fazer das touradas, e daí continuar, e depois cada um defender aquilo que quiser, mas rapidamente temos de tomar uma decisão, porque acho que já chega deste jogo. É cansativo este joguinho que está a ser feito em relação às touradas, já começa inclusive a irritar, pelo menos a mim, e tomar de uma vez por todas uma decisão definitiva ou praticamente definitiva sobre este assunto. E agora, passando para os temas, vamos voltar ao futebol feminino, mas infelizmente não como gostaríamos, preferimos estar aqui a discutir um jogo, mas a verdade é que ao longo das últimas semanas tem havido muita polémica em torno do futebol feminino, nomeadamente nos Estados Unidos, e aqui falo futebol nosso europeu, não o futebol aquilo que eles chamam de futebol, que se chama futebol, mas é jogado com as mãos, e que ao longo das últimas semanas tem causado bastante polémica. Isto porquê? Porque tem vindo a público diversas denúncias sobre abuso a atletas por parte de treinadores, mas aquilo que explodiu mais, ou que já foram diversos treinadores suspensos do cargo, mas o que mais chocou e o que acabou por envolver uma maior pressão social, inclusive demissões na estrutura da própria Liga de Futebol americano, do futebol feminino americano, e também, inclusive, a suspensão do campeonato, pelo menos durante um fim de semana, foi o treinador britânico Paul Riley. Ele foi acusado de diversos casos, já desde 2014, ou 2015, ou 2011, uma coisa. Desde 2011. Foram abusos que começaram em 2011. Exatamente, 2011. Obrigado, André. Eu agora vi aqui na cábula que tinha aqui feito uma pequena troca, peço perdão por isso, e a verdade é que essas denúncias vieram ao público. Também a público vieram denúncias por parte de diversas atletas venezuelanas que se queixaram de terem sido abusadas por parte do treinador durante muito tempo, selecionador venezuelano, e também o caso que acabou também por chocar, que ficou ali um bocadinho escondido. O futebol americano nos Estados Unidos tem um tamanho absolutamente gigantesco. Chegou da Austrália, quando uma jogadora australiana veio dizer que existem casos destes na Austrália, e muitos deles são perpetuados, acima de tudo, por mulheres, e que abusam a menores, acima de tudo, a atletas mais jovens, muitas delas menores, e que são escondidas tanto por outras jogadoras, como por instituições e por pessoas que têm a responsabilidade de denunciar. Outro caso que tem a ver com este assunto mas não tem a ver com equipas técnicas, foi um caso que aconteceu o fim de semana passado, num jogo do segundo escalão feminino em Itália, em Espanha, aliás,
em Espanha, do Osasuna, quando uma jogadora de 17 anos do Osasuna recebeu diversos comentários muito pouco próprios, aliás, até alguns criminosos, que eu aqui, devido ao horário, me vou refriar de dizer, talvez seja melhor não os dizer, devido ao horário, mas E porque és uma pessoa decente também. e sim, porque sou uma pessoa decente e que são muito graves. Mesmo muito graves, acreditem, quando eu vos digo, pessoal, são coisas inacreditavelmente graves. Eu sei que fui um bocadinho longo na explicação, mas é importante termos este contexto. E aqui, mais do que as questões legais, de lei de justiça, propriamente judicialmente dita, que eu acho que não há muitas dúvidas em relação a isto, mas a verdade é que o futebol, de uma vez por todas, tem que olhar para isto e decidir o que é que quer fazer. O futebol tem problemas disto a nível interno, como os casos que eu expliquei antes dos técnicos, e tem e não só, mas problemas em termos da estrutura do futebol em si, mas também problemas ligados aos adeptos. E o futebol tem de uma vez por todas que decidir qual é que é a sua posição. Se quer manter isto e pôr isto como um castigo, como um mau comportamento errado, o que eu acho que não deve ser o que o futebol tem que fazer, ou o futebol ter uma atitude séria, uma atitude correta, como diria alguém, expulsar as maçãs podres que existem no seu interior, que até são bastantes, e de uma vez por todas tomar uma decisão séria sobre este assunto. Porque se o futebol vai estar à espera da questão judicial, nunca vai resolver o problema, que é começar a limpar de dentro para fora, que é assim que o futebol devia fazer. E as federações têm que tomar as decisões, têm que deixar bem claro nos seus regulamentos quais é que são as decisões a tomar em relação a isto. Para mim, a Federação Americana teve uma atitude muito importante. De imediato, suspendeu as licenças a todos os técnicos envolvidos até novas averiguações e provavelmente, pelo que parece, no final de contas vão mesmo ser expulsos. Mas de uma vez por todas decidir, tanto no contexto das federações como no contexto das FIFAs e da UEFA e companhias ilimitadas, o que é que se há de fazer? Porque não podemos continuar neste assunto, nesta roda constante em volta do mesmo assunto e depois o futebol nunca toma uma decisão definitiva sobre este assunto. Quanto mais pressa ele se limpar, mais pressa fica a salvo deste momento, e as jovens e os jovens também, mas quem é vítima disto também rapidamente começamos a proteger mais pessoas e evitar com que elas sejam vítimas destes crimes. Exatamente, faço minhas as palavras do Francisco. São casos que, infelizmente, nós continuamos a ter cada vez mais noção, porque felizmente estas vítimas cada vez mais denunciam, e aliás até a própria atleta de 17 anos, no fim do jogo, veio logo divulgar uma lista nas redes sociais daquelas palavras que o Francisco não revela, e eu também não vou revelar por serem do caráter que são. Se quiserem, pesquisem na alguma notícia portuguesa em que estão lá as frases que os adeptos, entre aspas, porque não considero como adeptos, preferiram a esta jovem. E a verdade é que, é como o Francisco diz, a UEFA, a FIFA, as federações, os clubes têm de tomar alguma decisão. A polícia também tem de tomar alguma decisão relativamente a estes casos. Temos de começar... Só uma coisa, André, que me escapou aqui também. Rapidamente pedir ao Sporting de Braga para ver se aquele inquérito interno que eu ouvi, o vosso antigo vice-presidente que foi acusado disto há cerca de um mês, esse inquérito interno vai sair, não vai sair. Talvez, se calhar, fosse muito interessante também dizer o que é que realmente aconteceu. Pronto, fica aqui dois parentes. Não, mas também, como eu estava a dizer, também as polícias darem conta, principalmente dos adeptos, quando é na parte dos adeptos, e trabalhar com os clubes de forma a que estes sejam impedidos de entrar em estádio durante X tempo, porque estas pessoas têm de ser castigadas. Nós temos os treinadores e diretores de clubes que, quando fazem estes crimes, são expulsos do clube e são despedidos, e alguns vão presos, outros não. Com os adeptos tem de acontecer exatamente a mesma coisa, porque já temos vindo também a ter, aqui várias vezes falámos, diversos casos de racismo, diversos casos de discriminação, e estas coisas não se podem perpetuar hoje em Espanha, em Portugal, amanhã em França, Itália, estão sempre a acontecer, e é como o Francisco disse há bocado com a tourada, aqui no futebol também já começa a cansar um bocadinho estarmos a ver esta impunidade por parte destas entidades e para estas pessoas, que é um bocadinho cansativo, e acho que isto tem de se mudar de uma vez por todas. Relativamente aos técnicos e diretores e essa malta, pronto, mais dos escalões mais altos dos clubes, tem de ser
tem de haver alguma vistoria quando estas pessoas são contratadas, porque claro que nós, quando estamos a contratar, não sabemos logo se estas pessoas têm algum problema deste tipo mental ou não, e a verdade é que temos de continuar a ter uma espécie de controle, é como se fossem os pais a controlar as redes sociais dos filhos, aqui é exatamente uma entidade independente, ou mesmo do próprio, talvez do próprio clube, não, mas independente, controlar este tipo de técnicos, porque estamos cada vez mais a ter notícias, e não são coisas de há muitos anos atrás, não, são recentes, de há 10 anos no máximo. E, portanto, isto tem de parar de uma vez por todas. Estas jovens estão a tentar cumprir o seu sonho, jogar futebol, e este tipo de homens e este tipo de pessoas estão a impedi-las de aproveitarem, saborearem melhor as suas vidas, e é claro que numa sociedade em pleno século XXI ainda existirem casos destes, é claro que deixa um bocadinho um agridoce, né, de vermos que ainda há tanta coisa para mudar e nós não conseguimos mudar exatamente porque não dá, e estas entidades mais altas não querem, como FIFA e UEFA. Portanto, vamos fazer o trabalho, malta, não é só divulgar em mundiais 2 em 2 anos e rankings de seleções e de clubes, vamos também pôr travões a estas coisas, a estas atitudes, porque isto é o que mancha realmente o futebol. 5 segundos só mesmo aqui para descobrir, acabei de receber informação. O Osasuna B jogava com o Nueva Montanha, a equipa adversária, de onde supostamente, segundo o relatório do árbitro, eram os adeptos que atacaram a jovem. O presidente do clube, do Nueva Montanha, apresentou também queixa em relação a estes jovens e após um vídeo, gravado por ele próprio, a direção à zona onde, segundo o árbitro, estava a ouvir estes insultos, para ver se algum dos jovens era identificado. Parabéns também a isto. Exatamente, parabéns então à direção deste clube aqui, Palminhas, porque exatamente isto é o que deve ser feito. E damos então por terminado o programa desta semana com uma boa notícia, assim meio-meio. Vamos ver o contexto disto, o desfecho disto, e para a semana cá estaremos para fazer mais amizades, se calhar um bocadinho mais a nível nacional. E até para a semana. Até para a semana. E foi assim mais uma edição do Liberdade de Expressão com André Ferreira e o Francisco Gomes.